Olá pessoal, sejam bem-vindos à parte 4 do curso e nesta parte iremos falar de bases de dados. E importa salientar que a inteligência artificial depende diretamente de base de dados, pois os dados são a base para treinar, validar e aplicar os modelos. E neste campo de descoberta de fármacos, os dados químicos e biológicos permitem identificar padrões e fazer previsões. E quanto melhores maiores e mais bem curados foram esses dados, melhores serão os resultados. E eu destaquei aqui a seguinte frase: sem dados, a inteligência artificial simplesmente não funciona. Então, nós sempre iremos precisar de dados e de um problema para ser solucionado com aqueles dados. E continuando aqui, tem um ponto de interseção entre a inteligência artificial, o subcampo machine learning e deep learning, que seria o data science, o cientista de dados, que é o responsável por utilizar esses dados para, por meio dessas técnicas, chegar aos resultados. Então, continuando, tem um curso que eu mencionei na primeira aula, o Data Science Academy. Eu irei entrar no meu navegador, que é um curso excelente e este é o perfil deles. É só pesquisar no Data Science Academy e se cadastrarem. Eu já fiz 4 cursos, tenho 55 horas e tenho 4 certificados. Então, existem mais de 88 formações neste portal e eles são profissionais de excelência. E tem 4 cursos gratuitos e um dos cursos gratuitos que eles atualizaram é este, Fundamentos de Linguagem Python, do básico a aplicações de IA. E este curso aqui, temos também o canal Gustavo Guanabara, que tem dá o curso em Python, só que diferente do curso de Gustavo, bem como de outros, ele foca no ensino de Python para Data Science. Então é por isso que eu recomendo muito que vocês assistam este curso aqui. Podem parar o que estão a fazer, assistiram, para ter um fundamentos. Eu sei que agora existem muitas ferramentas que permitem criar códigos do zero, que seriam as ferramentas low code, como o próprio chat GPT. Porém, é bom ter uns fundamentos, sabemos o que estamos a fazer, sabemos para o que aquele código serve, se tiver algum problema, como resolver. Não sempre confiar na IA, IA, IA. Não, nós devemos ser profissionais que entendem da área também. Isto seria bom para nosso crescimento nesse campo. Então, continuando, tem 4 cursos aqui. E o outro curso que eu recomendo que façam é Fundamentos de Data Science e Inteligência Artificial. Continuando aqui, as bases de dados, eu coloquei aqui uma imagem de um compilado das bases de dados, principalmente para essa área de descoberta de fármacos. Nós temos o PubChain, o Chambol, o DragBank. O DragBank precisa criar uma conta e tem outras bases de dados como o PDB, tem TTD, entre outras, tem para previsões de toxicidade e existem muitas bases de dados. Porém, eu irei destacar algumas aqui e vamos fazer uma exploração nestas bases de dados. E iremos começar com o Chambol. Então, deixa eu entrar no Chambol, o Chambol Database. Eu irei para a página inicial e esta é uma base de dados da Sociedade Europeia de Bioinformática. No momento tem mais de 2,9 milhões de compostos. E esta parte aqui, nós podemos clicar aqui para entrar nos compostos ou entrar nos ensaios. E eu irei entrar aqui nos compostos para mostrar como é que a base funciona. Então, a ideia é só clicar lá, que já aparecem todos os compostos aqui em cima. Então, estes são os compostos que estão disponíveis. Nós podemos filtrar por pequenas moléculas, que são moléculas amplamente utilizadas para descoberta de fármacos, para treinar modelos nesse caso. Nós podemos filtrar por moléculas que estão na fase pré-clínica, que já foram aprovados e são desconhecidos, moléculas que não violam nenhuma regra de Lipinski. Esses pontos eu irei ensinar posteriormente. Mas dá para fazer muitos filtros aqui de modo a reduzir as moléculas. E algo interessante aqui é que nós podemos baixar aqui no formato ou TSV ou CSV. Eu recomendo que baixe no formato CSV ou no formato
SDF. E esse formato seria para fazer o docking molecular. Eu irei ensinar também como baixar para o docking molecular na base Zinc, porém isso será no próximo curso que será a respeito do docking molecular. Então, nós podemos filtrar aqui e baixar. Porém, eu vou sair aqui e voltar para essa página inicial, né? Então, aqui nós podemos explorar ainda mais essa base. Se clicar nesses pontos, aparece dados de bioatividade e este aqui, que aparecem depois, aqui já aparece Explore SARS-CoV-2 Data. Então, são dados somente para Covid-19. Então, até agora teve 57 ensaios, tem 8.100 compostos para esta base de dados, né, para o Chambo. E continuando aqui, nós podemos ainda explorar e podemos explorar enzimas, podemos explorar tipo pequenas moléculas, podemos filtrar só pequenas moléculas, podemos explorar ainda mais. Por exemplo, eu vou continuar e aqui no aprovado. Então, se eu clicar aqui no aprovado, já aparece aqui que tem quantas? 2.732. Então, eu vou clicar neste número que vai me levar para as aprovadas. E chegando aqui, eu ainda posso aplicar outros filtros, como selecionar apenas aprovadas que sejam pequenas moléculas. E quando nós fizermos nosso filtro e formos a escrever um manuscrito ou um artigo, a ideia mesmo é mencionar todos os filtros que foram aplicados, todos os passos. Isso é ético e é o correto a se fazer. Então podemos colocar aqui aprovadas e que não violam nenhuma regra de Lipinsk e reduziu para 1418. Então eu posso baixar todos esses compostos e irá contar aqui sempre. Irei fazer o download desse file. Vamos lá, baixar, entrar aqui e encontramos. E parece algo bem feio aqui, né? Mas são essas moléculas aqui. Eu irei sair aqui e irei voltar de novo no Chamber e continuando, vamos entrar aqui na página inicial do Chamber. Eu irei justificar a escolha do meu ácido molecular para o meu TCC. Então, irei justificar cientificamente como é que eu fiz isso. Então, vamos aqui no Target para escolher os alvos e aqui nos alvos nós podemos filtrar também. Eu irei filtrar por fungos para selecionar todos os alvos antifúngicos. E continuando aqui, reduziram para 749 targets que são do reino fúngico. E continuando aqui, eu ainda posso filtrar por Candida albicans. Então eu vou filtrar por Candida albicans e reduziram para 25. Então eu vou baixar todos esses 25. Baixou. Vamos voltar aqui. Deixa eu entrar aqui. Então, são estes. Porém, como o arquivo estava no formato CSV, ele está separado por ponto e vírgula. Então, o que nós devemos fazer é selecionar na primeira coluna, selecionamos, vamos até aqui, nos dados, e clicamos aqui, texto para colunas. E aqui nessa opção de delimitado é só avançar. E aqui nós iremos escolher os delimitadores. Por exemplo, aqui o delimitador é ponto e vírgula, então eu vou colocar ponto e vírgula. Se fosse só vírgula, eu iria selecionar vírgula. Se fosse um outro, eu iria clicar aqui e, por exemplo, o limitador poderia ser tipo a letra U. Então, iria escrever U e sempre que tivesse a palavra U, ele iria delimitar. Então, iria para outro. É assim que funcionam os delimitadores. Deixa eu apagar aqui e colocar o ponto e vírgula. Se tiver outro também eu posso selecionar, mas é isto aí. E vamos avançar. E finalizar. Que estão aqui os alvos e aqui é o nome. Por exemplo, esse aqui é para o ergosterol, que é o alvo clássico para o fluconazol, ketoconazol e por aí vai. Então, todos estes aqui são do organismo Candida albicans. Deixa eu filtrar melhor isso, vou selecionar tudo, vir aqui em inserir e tabela. Então, se nós olharmos aqui,
para o organismo, temos estes aqui. E se olharmos aqui, deixa eu apagar esses que não tem nada. Tem células vazias, então eu irei apagar, só para manter as que têm o micro-organismo. E aqui nós podemos ver o número de compostos que temos para cada alvo. E, como eu mencionei anteriormente, é ideal quando nós temos um número de compostos muito elevado, pois o modelo consegue aprender maiores nuances, porque existe muita variabilidade. Então, se nós formos olhar para aqui, o que tem maior número de compostos é este aqui, que tem 41.609. E os outros têm um número insignificante. Este até que tem um número, mas ainda é reduzido. Então, foi este composto que eu selecionei, que também o micronome é a Candida albicans e o código é Chambol 366. E foi assim que eu selecionei o melhor alvo que existe contra a Candida albicans para o meu estudo. Então, eu irei priorizar sempre o melhor que existe para os meus estudos e eu recomendo que vocês façam o mesmo. Voltando aqui no Chambor, funciona desse jeito. Nós iremos pesquisar pelo alvo que nós queremos e vamos baixar. E é bom sempre guardar esse código aqui, porque nós iremos usar posteriormente.